Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Resumo do sermão de sexta-feira proferido por Hazrat Khalifatul Masih o Quinto, que Allah seja o seu ajudante, a 5 de novembro de 2021, na Mesquita Mubarak, Islamabad, Tilford, Reino Unido. Depois de recitar Tashahhud Tavus e Surah Al-Fatiha, Sua Santidade Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasrihil Aziz diz que uma das características dos verdadeiros crentes mencionada no Sagrado Alcorão é que eles despendem a sua riqueza no caminho de Allah. O líder espiritual disse que as pessoas pertencentes a comunidades divinas sacrificam as suas riquezas a fim de as purificar, agradar a Deus Todo-Poderoso e alcançar a sua proximidade. O mesmo se aplica à comunidade do Messias Prometido, alayhi salam. O Messias Prometido foi enviado para espalhar os verdadeiros ensinamentos do Islã por todo o mundo. Claro que existem certas despesas necessárias para concluir essa tarefa importante. Para este fim, os Ahmadis de todo o mundo apresentam tais exemplos de sacrifício financeiro, o que prova claramente que era o Messias Prometido, alayhi salam, que deveria espalhar os verdadeiros ensinamentos do Islã ao mundo. Se os corações dos oponentes não estivessem endurecidos, teriam sido capazes de ver esses sinais e perceber a veracidade desta comunidade. Sua Santidade disse que Deus declarou que aqueles que despendem no seu caminho serão duplamente recompensados. No entanto, os Ahmadis que despendem no caminho de Allah despendem apenas para alcançar o seu prazer. E como resultado, se ganharem qualquer benefício mundano, será um benefício adicional. Portanto, a verdadeira essência de tais contribuições e sacrifícios financeiros é agradar a Allah. Hazur disse que qualquer projeto iniciado pela comunidade foi abençoado a tal ponto que algumas pessoas pensam que a comunidade teria gasto milhões de rúpias. No entanto, quando Deus concede suas bênçãos, mesmo os pequenos planos parecem grandes. O chefe supremo disse que há alguns que se perguntam por que é que as contribuições financeiras são necessárias. E alguns até falam sobre isso em casa, o que leva os filhos a questionarem a mesma coisa. Hazur disse que é o dever dos responsáveis da comunidade tirar essas dúvidas dos membros. Sobre onde esses fundos são gastos, Hazur disse que são gastos com o propósito de espalhar a mensagem do Islã por vários meios, seja para canal de televisão da comunidade ou para treinar os missionários e para os enviar ao mundo a fim de divulgar a verdadeira mensagem do Islã. O califa disse que mencionar tudo isso não significa que grande número de pessoas da comunidade começou a levantar essas perguntas. Mas mesmo um pequeno número de pessoas pode tentar espalhar a desordem e criar dúvidas nas mentes dos outros. Hazur disse que iria apresentar alguns exemplos de como Deus recompensa aqueles que despendem no caminho de Allah. Sua Santidade apresentou um exemplo inspirador do sacrifício financeiro de membro da comunidade Ahmadiyya de Guiné-Conakry, onde uma senhora tinha acabado de ouvir um sermão proferido por Califa sobre a contribuição financeira. Ela ligou para o missionário da comunidade e disse que não tinha dinheiro para as despesas domésticas. O seu pai deu-lhe 100.000 francos guineenses. Ela perguntou a si mesmo se deve usar esse valor para as despesas domésticas ou deve oferecê-lo para a comunidade como sacrifício financeiro. Ela depois decidiu dar metade para a comunidade e ficar com a outra metade para as despesas domésticas. Ela conta que mais tarde recebeu o triplo do valor que tinha recebido do seu pai de algum lugar onde ela não esperava. O líder espiritual disse que havia um homem na Austrália que não estava numa boa situação financeira, mas se comprometeu a fazer contribuições financeiras e cumpriu a sua promessa.
Ele fez isso com a oração para que Allah abençoasse a sua riqueza. Esse homem tinha um terreno e não esperava que aumentasse o valor de terreno. Porém, após ter cumprido a sua promessa de contribuição financeira, aconteceu que o valor do seu terreno aumentou em mais de 100%. O califa disse que há um homem de Kerala, Índia, que é muito rico e apresenta grandes quantias como contribuições financeiras todos os anos. No ano anterior, devido à pandemia do coronavírus, ele enfrentou algumas dificuldades para pagar as suas contribuições financeiras. Embora tenha cumprido a sua promessa, ele não tinha o suficiente para oferecer mais para o fundo de Tahrik Jadid. Poucos dias antes do fim do ano fiscal, ele conseguiu oferecer a quantia de 1 milhão rupias para Tahrik Jadid. Em seguida, durante o sermão de sexta-feira, o missionário local apresentou algumas citações do califa sobre o sacrifício financeiro. Ao ouvir essas citações, esse homem aumentou o valor para 1,8 milhão de rupias e disse que esperava receber um projeto do governo e, se o conseguisse, iria oferecer uma quantia ainda maior. Hazur disse que até os membros ricos da comunidade têm uma paixão por apresentar sacrifícios financeiros. O chefe espiritual disse que há uma senhora da Jordânia que se converteu a Ahmadiyya há 22 anos. Segundo a sua experiência, sempre que ela despende no caminho de Allah, de alguma forma Deus a recompensa ainda mais e às vezes Deus concede-lhe a quantia exata que ela tinha prometido dar à comunidade. Certa vez, ela não tinha nada a oferecer como contribuição financeira e ficou preocupada a respeito de como seria capaz de cumprir a sua promessa. Durante esse tempo, uma aluna veio a ela e pediu que ela lhe desse algumas aulas. Dessa forma, ela conseguiu usar o valor que recebeu através das aulas particulares para cumprir a sua promessa de contribuição financeira. Sua Santidade disse que mesmo as crianças da comunidade que vivem em países pobres têm consciência de apresentar sacrifícios financeiros. Ele disse que haviam algumas crianças em Zanzibar, de Tanzânia, que estavam a brincar fora da mesquita. Um homem passou pela mesquita e deu-lhes 1.400 shillings para que comprassem doces. As crianças foram a uma loja e trocaram a quantia em notas menores e cada uma apresentou 100 shillings como uma contribuição financeira. Ficaram muito felizes em fazê-lo e guardaram os recibos de contribuições. Hazur disse que estas são as crianças que vão manter a fundação desta comunidade forte no futuro. Sua Santidade disse que essa paixão também se encontra entre as crianças no outro canto do mundo. Ele disse que havia um menino de 14 anos de uma família pobre. Ele já tinha gasto todo o seu dinheiro de bolso para a construção da mesquita. Quando o missionário da comunidade fez um sermão sobre o sacrifício financeiro, ele deu $1 ao missionário e disse que era da sua família. E disse que isso não era dele mesmo, pois ele iria oferecer mais no seu próprio nome. No dia seguinte, ele trouxe $10 para o missionário e disse que tinha certeza de que Deus iria derramar as bênçãos sobre a sua família. O líder espiritual disse que o missionário da Argentina escreveu um artigo sobre os sacrifícios financeiros a fim de chamar a atenção dos novos convertidos. E também fez uma citação do califa no seu artigo. Mais tarde, um jovem contactou o missionário e disse que gostaria de ir à mesquita e apresentar as suas contribuições financeiras. Ele veio à mesquita e apresentou 1.000 pesos argentinos. O missionário ficou surpreendido, pois sabia que essa pessoa não estava em boa situação financeira. Na verdade, ele nem tinha comido naquele dia por não ter dinheiro suficiente. No entanto, ele disse que as palavras do califa tiveram um efeito profundo sobre ele. Então ele apresentou tudo o que ele tinha.
Estes são apenas alguns exemplos inspiradores dos sacrifícios financeiros apresentados por membros da comunidade. Hazur orou a Allah que nos fizesse capazes de despender as nossas riquezas puras para espalhar o Islão e que esses sacrifícios fossem aceitos. O líder espiritual disse que iria anunciar o novo ano de Tahrik Jadid e disse que o 87º ano de Tahrik Jadid chegou ao fim e agora começou o 88º ano. Hazur disse que durante este ano, um total de 15,3 milhões de libras foram arrecadados sob o fundo de Tahrik Jadid, o que é 842 mil libras a mais do que no ano anterior. O califa disse que entre os países do mundo, a Alemanha está na vanguarda em contribuições financeiras e disse que os Ahmadis no Paquistão estão a apresentar grandes sacrifícios financeiros, apesar de enfrentar sofrimentos e dificuldades, e orou a Deus para melhorar as suas condições. Hazur disse que este ano a Alemanha ficou em primeiro lugar, seguido pelo Reino Unido, os Estados Unidos da América, Canadá, um país do Médio Oriente, Índia, Austrália, Indonésia, Gana e um outro país do Médio Oriente. Sua Santidade apresentou as posições das comunidades locais e regiões dos principais países em termos de contribuições financeiras. No final do seu sermão, Hazur orou a Allah que abençoasse todos aqueles que fizeram sacrifícios financeiros. Amém, que assim seja.